Eu nunca tive amigos. Sabe aquelas memórias que a gente tem quando sai nos rolês com os amigos? Eu nunca tive isso. Eu nunca vou me esquecer de como eu me senti. Na escola as pessoas ficavam rindo de mim. Em casa eu não me sentia confortável para conversar com os meus pais sobre isso. Minha família sempre foi muito exigente. E eu e meu irmão fomos ensinados a sermos sempre os melhores em tudo que a gente fizesse. A gente estava na rua, conversando de boas. Aí veio um cara e colocou a arma na cabeça do meu irmão. Ele mandou todo mundo deitar no chão e calar a boca. A gente não soube o que fazer, tá ligado? Acabou que ninguém se machucou nem nada, mas eu não fui mais o mesmo. Comecei a ter pesadelos, lembrando disso, acordava tremendo e todo suado. Eu me tornei vegetariana aos 17 anos. Assisti um documentário e logo em seguida eu parei de comer qualquer tipo de carne. Só que com o passar do tempo eu acabei me sentindo um pouco mais fraca, eu não tinha tanta disposição para fazer as atividades, até que chegou um momento em que eu não queria nem sair do quarto. Foi então que eu procurei um médico. Eu sempre fui diferente das outras crianças. Eu não gostava de fazer amigos, nem de situações sociais. Meus pais sempre foram muito preocupados com a nossa saúde, a minha e do meu irmão mais novo. A gente é muito unida. Os meus pais se divorciaram quando eu era adolescente. Antes era horrível porque era briga e discussão em casa o tempo todo, e depois foi pior ainda porque eu tinha que ficar me mudando na casa de um pro outro a todo momento. Comecei a ter muito estresse para realizar coisas simples do dia a dia, como por exemplo dar bom dia para alguém. De certa forma, eu sempre tive uma necessidade de manter tudo da forma que eu queria. Mas a partir do momento em que a organização se tornou algo prioritário e eventualmente mais importante, mais do que tudo, se caracterizou como toque. E quando eu comecei a me machucar, foi somente para saber como é que era a sensação, o que eu iria sentir e como eu me sentiria após aquilo. E eu me cortava nos lugares onde as pessoas não enxergariam, mas mesmo assim, depois de um tempo, os meus pais, eles descobriram. Eu achava que a melhor solução era tirar minha própria vida. Através do suicídio, eu via que eu não tinha amigos e que eu não faria diferença nenhuma aqui no mundo. Então, eu comecei a pensar que essa era a única solução. Eu fui oficialmente diagnosticada com 12 anos e a minha médica ela disse que é sempre mais difícil o diagnóstico em meninas. O João é o meu melhor amigo, a gente cresceu junto desde pequeno. Ele conhece tudo sobre mim e um dia a gente jogando bola ele sugeriu que eu procurasse ajuda. Eu procurei ajuda, mas não foi tão fácil como eu pensei que seria, porque era difícil para mim entender que eu tinha um problema. E daí o meu médico acabou me encaminhando para o psicólogo. E no começo foi bem complicado, porque para minha família isso é um verdadeiro tabu. Eu sempre soube que precisava de ajuda, mas eu imaginava que minha vida não merecesse essa luta. Quando então eu decidi me matar, para acabar com essa dor e com todo esse sofrimento. A primeira crise que tive foi na aula. Alguém derrubou o extintor no corredor e fez um barulho alto. Eu comecei a tremer e senti formigamento e depois vi a falta de ar. Eu não conseguia respirar. E uns dias depois tive outra crise e achei melhor procurar ajuda médica. Dessa vez, eu nem imaginava que seria algo psicológico. Eu nem sabia o que era síndrome do pânico. A doutora ela não só me ajudou a tratar o meu problema, como a me fazer entender que eu tinha algo. E isso não é fácil. Eu não conseguia fazer trabalho em grupos, nem prestar atenção na aula da mesma forma que os meus colegas. Inicialmente eu achei que meu problema era a incapacidade de controlar a minha raiva. Mas o psicólogo me explicou e me alertou sobre o quadro. Um dia a coordenadora me chamou para a sala dela porque as minhas notas estavam muito ruins e ela decidiu me encaminhar para a terapeuta do colégio. No início eu quase não falava nada, eu não conseguia me abrir, eu não me sentia confortável ali naquele lugar. A minha depressão, ela foi mais branda. Talvez porque ela não estava vinculada a nenhum trauma, e sim a um fator fisiológico mesmo, que era uma falta de alguns nutrientes. Eu acho que por isso as pessoas elas não me trataram de maneira tão indiferente. A minha família,
eles ficaram bem preocupados, ainda mais naquela época em que eu nem saía do quarto. Mas eles sempre me apoiaram. Eu olhava para aquilo tudo e me sentia desconfortável. Mas foi quando a doutora Louise, ela veio no meu quarto, conversou comigo e de forma bem humana, ela me explicou como é que estava a minha situação. Eu olhei para essa situação e percebi nela que não era só mais uma doutora, mas sim uma amiga. As pessoas acham que eu sou frio e distante, mas na verdade eu estou tentando me concentrar. Aí eu paro, respiro, penso bem no que eu quero fazer e aí tento focar no que eu tenho para falar. Foi muito incômodo no início, ter que enfrentar a própria mente. É difícil, mano. Como são crises, não é sempre que eu tô assim. Acaba que as pessoas me tratam normal. Quando eu tenho uma crise, tem gente que fica muito assustada e preocupada comigo. Eu tenho acompanhamento semanal com a terapeuta e muita gente não sabe sobre o tratamento do autismo. Ele existe e ele tem resultados reais. Eu aprendo a lidar com pessoas e a entender o comportamento esperado socialmente. Tem gente que me julga, diz que isso que eu tô vivendo, essa depressão, é tudo frescura. E tem gente que me trata como se eu fosse uma boneca de porcelana, sabe? Nem toca, não conversa e me trata como se eu fosse estranha. Eu comecei a academia, eu tinha disposição para fazer os trabalhos da faculdade, eu tinha vontade de sair com os meus amigos. Essas coisas para mim pareciam praticamente impossíveis antes. E agora, se você deixar, eu corro até uma maratona. Eu estou trabalhando agora, eu pretendo voltar a estudar, estou fazendo oficina e artesanato e descobri que eu gosto muito disso. Comecei a frequentar lugares diferentes, fazer amizades diferentes, conhecer mais pessoas. Eu tive que criar uma nova rotina a partir da minha condição. Tinha coisas que eu gostava, que eu parei de fazer, como, por exemplo, jogar videogame, porque algo que me afastava é como se fosse um escape da minha realidade. Eu prefiro que me deem espaço pessoal. Eu gosto quando entendem que eu posso resolver os meus próprios problemas. Cara, eu tô progredindo, tá ligado? Eu tô tomando os remédios e fazendo minha terapia. Eu busco sempre ter momentos com meus amigos, acho que as pessoas ao redor são parte da cura. Na real, eu só queria que as pessoas me tratassem bem. Eu só queria que elas entendessem que eu sou alguém, apesar da minha depressão. Eu sou publicitária e eu amo o meu trabalho. Eu sou muito criativa e eu gosto de trabalhar todos os dias com isso. A minha área é designer gráfico e eu adoro. Eu sei que parte desse quadro psicológico é justamente a dificuldade de assumir que o problema existe. Mas acho que a gente tem que sempre procurar ser a melhor versão de nós. Por isso, busque estar saudável. Não se preocupe com a opinião ou com os estereótipos que os outros acabam colocando em você. Você tem que estar saudável, isso é o mais importante. Óbvio que não é fácil. Em todo momento eu tenho um caos dentro da minha mente, eu tenho que saber lidar com isso antes de qualquer coisa. Mas eu vejo o quanto que é importante para mim correr atrás de me cuidar. Cara, ninguém precisa passar por nada sozinho. Se tem alguma coisa acontecendo e você tá sofrendo com isso, não fica calado não, pede ajuda. Acha alguém para te dar apoio. Você consegue sair dessa. Eu vejo a pessoa que eu era antes e a pessoa que eu me tornei hoje. E eu vejo o quanto que foi legal e importante para mim eu ter batalhado pelo meu melhor. E a dica que eu dou hoje para você é isso, busque ajuda. Você pode estabelecer como meta, sabe? Você pode fazer qualquer coisa. Mesmo sendo diferente, você é merecedor da felicidade e do sucesso. Fale como você se sente, procure a sua família, procure amigos. Se eles não te entendem, procure outras pessoas. Não desista, a sua vida importa. Eu entendo. É possível sim, apesar da depressão, com medicamentos e tratamento, a gente viver bem. E hoje eu me sinto assim, uma pessoa bem, uma pessoa normal e pronta para enfrentar tudo aí que a vida tem para dar.